Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 22, que diz: Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Bom, meus amados, aqui estamos vendo já Saulo em operação. Ele já pregando o Evangelho, pregando a Jesus como o Messias. Inicialmente, o seu público era os judeus, que havia ali em Damasco, e a pregação dele consistia em provar que Jesus era o Messias prometido, o Cristo, que o Antigo Testamento tantas e tantas vezes havia profetizado que viria, ou seja, o Salvador do mundo. Então veja como Saulo já entrou em ação e pregando. Então isso é algo, queridos, que a gente precisa se examinar, como a nossa confiança, a nossa convicção da verdade do Evangelho está em nós. Porque veja, Saulo, ele não ficava titubeando ou com dúvidas. Ele sabia em quem ele cria. Ele disse isso: eu sei em quem tenho crido. Isso é algo que os cristãos precisam também desenvolver, ter essa convicção. Convicção não baseada assim, eu quero que seja assim, então eu vou confiar, é uma fé tola, crédula. Não. O Evangelho nos aponta argumentos, nos ensina. Por isso que nós podemos argumentar. Como o apóstolo Pedro nos diz, estejais sempre prontos para dar o motivo da razão da vossa fé aos demais. Você não precisa ser um exímio pregador ou conhecer toda a literatura, ou enfim. Mas se alguém te pergunta, mas por que você acredita em Jesus? Por que você acredita nas Escrituras? Você precisa poder dizer algo. Porque senão a sua fé está fundamentada em quê? Muitas pessoas perdem, entre aspas, a fé, porque na verdade nunca tiveram. Era simplesmente algo aéreo. Era algo bonito, era algo, enfim. Foram lá convidados por uma pessoa, ou porque a mensagem era muito bonita, mas a pessoa não desenvolveu a convicção, a certeza, a plenitude. Porque, queridos, muitas vezes a gente vai tocado pelo coração, mas a gente precisa desenvolver, a gente precisa entender aquilo ao qual estamos nos comprometendo. O próprio Jesus diz: olha, antes de vocês virem a mim, façam como aquele rei, que ele vai enfrentar um exército de 20 mil, ele primeiro calcula se com os 10 mil consegue vencer o de 20 mil, se não propõe acordos de paz. Da mesma forma, uma pessoa que vai construir uma torre, ela primeiro calcula se tem as finanças necessárias para concluir, senão vai passar vergonha. E Jesus estava dando esses dois exemplos no sentido de pense bem antes de me seguir. Analise, veja se há um porquê real. Ou você está indo só no embalo. É só porque tem uma multidão indo, eu vou. Falaram tanto de Jesus, eu vou. Espere aí. Isso precisa ser algo fundamentado, afinal de contas, isso altera a vida inteira da pessoa. E impacta, inclusive, a concepção que a pessoa tem de eternidade. Então a pessoa precisa ter um fundamento. Nem que seja, é importante ter uma experiência, que foi algo inicial de Saulo, ele teve uma experiência, um encontro com Jesus, mas experiências também precisam de um arcabouço, uma estrutura, algo que a pessoa entenda. E por isso estamos estudando a palavra de Deus, para vocês terem uma estrutura, um ensino, algo fundamentado, uma convicção. Mesmo que vocês, talvez, por não terem um preparo ou uma oratória, mas a pessoa saber, eu não sei te explicar direito, mas eu estudei, eu estou analisando, e tudo o que o ensino propõe é de bom senso, é lógico, tem um sentido naquilo. Não é algo estapafúrdio, não é algo maluco, não é algo translocado, não é algo sem pé nem cabeça.
E nós temos demonstrado aqui, verso por verso, mostrando que o Evangelho faz sentido e, mais do que faz sentido, é a verdade. E um segundo ponto que nós vemos aqui é que ele crescia na sua fé a cada dia. A cada dia ele se fortalecia cada vez mais. É o que a palavra de Deus nos diz. A luz do justo o justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Então o justo, a pessoa que quer Deus, ela se fortalece. Ela busca se fortalecer. Ela busca crescer. Porque uma das frases mais repetidas pelos cristãos é: nossa, eu estou com a minha vida espiritual fraca, estou fraco espiritualmente. Meu irmão, isso não é aceitável. Se você se sente assim, você tem que bater no peito e falar: eu preciso buscar mais a Deus, preciso orar mais, preciso ler mais a palavra, preciso mais ter esse tempo devocional com Deus. Porque se você está espiritualmente fraco, é porque você não está buscando, porque quem busca acha. Quem passa tempo com Deus, mais tempo com Deus terá tido. E isso fortalece a pessoa espiritualmente. É como aquela pessoa que reclama: nossa, eu estou tão fraco fisicamente, estou me sentindo assim meio anêmico. Aí a pessoa pergunta: mas tem quantos dias que você não come? Ah, tem 10 dias que eu não como nada. E a pessoa não sabe por que está fraco fisicamente? Olha, porque não está se alimentando da mesma forma. Espiritualmente é assim. Se a pessoa se alimenta, ela fica forte. Se ela não se alimenta, fica fraca. É algo bem simples de entender. Então, quando a pessoa vem assim para dizendo: olha, estou fraco espiritualmente, essa pessoa está tipo buscando uma resposta, um porquê fora dela, mas não está nela, está nas atitudes dela. Assim também uma pessoa que está sedentária e fala: nossa, eu estou com falta de ar quando eu subo uma escada, eu estou fraco quando eu vou pegar um certo objeto mais pesado. Ora, é óbvio que ela está assim porque ela está sedentária. Então qualquer exercício, qualquer atividade um pouco mais intensa, ela vai se sentir assim. Da mesma forma espiritualmente. Então, se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que buscar crescer espiritualmente. Não é nenhuma fórmula mágica, não é nenhum mistério. Se você quer crescer espiritualmente, busque crescer espiritualmente e aí você vai crescer espiritualmente. Agora, o difícil é a pessoa se dispor a isso. Se dispor a isso. Por isso que o próprio Deus diz: buscais e me achareis se me buscardes de todo o coração. Quem busca acha, queridos. E, claro, essa busca tem que ser por fé, como é dito nas Escrituras. Ninguém que se não busca pela fé vai encontrar. Aquela pessoa que é jogada de um lado pelo outro pelas dúvidas. Quem não tem sabedoria, como o apóstolo Tiago diz, peça a Deus, mas peça com fé, porque senão não vai receber. Então a sua vida tem que ser baseada em fé. Não são em emoções, não são em rebeldias, não são em ânimo ou desânimo. A sua vida tem que ser baseada em fé. Então creia na palavra, porque se você só ouvir sem meditar, não cresce. Se você ouvir e meditar, mas sem fé, não cresce. Se você ouvir, meditar e crer de todo o coração, receber aquilo e falar: eu quero isso, e eu quero e vou colocar em prática, e eu vou viver, isso é meu, eu quero, eu creio, e a pessoa se entrega aquilo, se derrama na presença de Deus, essa pessoa vai crescendo naturalmente. Veja que o caminho de Saulo é o caminho que está disponível para todos. Talvez não aquela experiência que Jesus apareceu, porque isso ele aparece para quem ele quer. Agora, a busca, o se derramar, aí está disponível a todos. Então, queridos, vamos buscar ao Senhor verdadeiramente, porque o Espírito dele está presente, o Espírito dele vem a todo que o busca. Então não depende de uma instituição, não depende do pastor, não depende de ninguém. Depende de você e Deus. A parte dele ele já fez na cruz, e enviando o seu Espírito. Agora é contigo.
que vamos buscar ao Senhor como Saulo, para que, como Saulo foi transformado em apóstolo Paulo, você possa ser transformada a cada dia como a luz da aurora até ser dia perfeito. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.